Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E Márcio? Quanto tempo, hein? Quanto tempo a gente falou? Semana que vem, aí voltamos só 2 semanas. A última vez que a gente teve aqui a Magnits que tava de pé ainda, né? Qual foi o último programa? O último programa foi... não lembro, nem lembro. Deve ter sido, sei lá, uma batalha depois da outra, agente secreto, sei lá. Stranger Things, não? Pode ser. Pode ser. Não lembro. Eu acho que a Maureen tava no próximo programa. O último programa do Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Eu acho que eu não tava, né? Vocês fizeram uma quando eu tava de férias. O Luiz é sempre o meu assessor de Marvel. Mas não sempre era que tem um filme da Marvel ruim, o Luiz vem aqui comigo. Não sei se vocês não São quase todos, na verdade, né? Agora eu acho que eu vou perder o cargo, porque os filmes da Marvel ultimamente... Vai tudo pra Netflix? Não, né? Marvel ainda não vai pra Netflix, né? É DC que vai pra Netflix. Mas a Disney tá liberando, né, aos poucos. Enfim, hoje a gente vai falar de uma série... Até o C-Pop tá na Netflix. De uma série que... talvez a segunda temporada saia na Netflix, né? É possível. Afinal de contas, a gente vai falar de It, Bem-vindos a Derry, a série que se passa no universo de It lá, aquele palhaço assassino chamado Pennywise. A série chegou ao final agora na HBO Max, que por fazer parte da Warner está sendo comprado pela Netflix, por isso as nossas piadinhas aqui. Mas enfim, aí a gente vai falar hoje um pouco sobre essa primeira temporada. Ao que tudo indica, vão ser 3 temporadas, né? Eles vão voltar cada vez mais no tempo para explicar não só a origem do palhaço, mas como a origem de todo o mal lá em Derry. E no nosso caso aqui, o Luiz vai explicar tudo isso, porque a gente estava conversando antes aqui e já vimos que nós temos um especialista. Então sobe a trilha e vamos embora. Buenas, vamos lá, como eu disse, It, Bem-vindos a Derry, foram 10 episódios na HBO Max. Foram 8? É que aqui estão marcados 10, só se eles já estão contando 2 da próxima... Verdade, são 8, é que eles já estão contando 2 da próxima temporada. Eu pensei, perdi 2, né? Não. Falta 2 para terminar, então. 8 episódios, vão ter mais 2 temporadas, essa temporada se passa em 67, a próxima vai se passar, tinha deixado salvo na aqui, década de 30. E acho que é 35 e a outra... 1910, eu acho, né? 1908. 8. Tipo Copa do Mundo, de tempo em tempo. Isso, ainda que nessa temporada já tem alguns vislumbres, né? Que ele volta um pouco ali para o passado, mas agora a coisa vai se ater mais. Bom, nessa temporada, não sei como é que a gente faz sinopse exatamente desse filme. Sério? Eles tentam, dessa série, tenta, na verdade, desvendar a origem do mal que aterroriza Derry, mais uma cidade do Maine, né? Uma cidade fictícia. Não sei se a gente já falou aqui, se não falou, esquecemos o óbvio, né? Mais uma história baseada na obra do Stephen King. Ainda que não tenha um livro especificamente sobre Derry, depois o Luiz vai falar essa parte sobre o livro do It, né? O It faz 30 anos, né? O original não, o primeiro filme... O primeiro foi de 1990. 90 mais, então. Mais. Depois teve os dois dirigidos pelo Andy Muschietti, né, que também... Um foi em 2017 e o outro 19 ou 20, o número do 2 filmes de 72 horas cada um. Enfim, de novo tem um grupo de crianças ali que... Mas o It original também era duas grande. fitas duplas. Pegavam na locadora, eram 2 fitas VHS, né? E se tu era criança, tu tinha coragem de ver as duas. Né? Não, Pia. Eu lembro quando eu era pequeno, acho que eu parei It a primeira vez, eu parei na metade, assim, porque eu fiquei com medo. Enfim, de novo tem um grupo de crianças ali que é o centro da história, ainda que agora tenham vários outros núcleos, né, que se desenvolvem. Depois a gente vai discutir isso, se funcionou, se não funcionou, até que apareça o Pennywise, que de novo é vivido pelo Bill Skarsgård. Enfim, depois a gente entra em detalhes mais específicos e depois a gente entra nos spoilers, e tem spoilers aqui, né? O que vocês acharam aí da série? Funcionou, não funcionou? Dá medo, não dá medo? Tá ansioso para a segunda temporada? Não, ansioso não, né? Tem tanta coisa aí que não vai ser a segunda temporada do It que vai me deixar ansioso. Eu achei o começo meio arrastado.
confesso que os primeiros episódios não me pegou muito. Eu gostava, porque parecia que eles estavam organizados de alguma forma, assim, tipo, eles eram lentos, contava a história das crianças, e daí no final tinha um sustinho, né? Eu acho que os 3 ou 4 primeiros episódios foram mais ou menos assim. Então eu achei que a história se arrastou um pouco, né? Ela foi um pouco cansativa, até engrenar, tu não sabia direitinho para onde é que a história estava vindo, aquele núcleo ali da base naval também ali que chegou ali, não entendia muito bem o que estava acontecendo. A partir do momento que o palhaço aparece, e todo mundo sabe que o palhaço vai aparecer, porque a série é sobre o palhaço, não sei porque que eles esconderam tanto um palhaço, mas enfim, o palhaço aparece lá pelo 5º episódio. Aí a série começa a ganhar um pouco, não só por causa do ator, do Bill Skarsgård, Bill Skarsgård, não só por causa dele, que é uma presença importante, eu acho que ele interpreta o It de uma forma bastante marcante, assim, muito, é bem melhor até que o It do 1990, que no início eu ficava meio que de... Os primeiros filmes que eu vi dele ali eu fiquei meio pé atrás, mas na série não. Tu vê que quando ele entra a história muda. E daí a história começou a engrenar, e daí eles começam a acrescentar algumas coisas na mitologia do It que tu não tinha tão presente por causa dos filmes, e aí tu começa a montar um cenário e ter uma visão um pouco mais completa da série. A partir daí eu acho que a história me pegou mais, e daí a partir do 6º, 7º, principalmente os 3 últimos episódios ali, a coisa engrenou. É aquela série que tu tem que ver 6 horas de série pra tu começar a gostar da série? Acho que não. Acho que se tu já viu os 2 filmes e tu gostou da história do palhaço, tu fica porque tu começa... Mas se tu começa por essa série, talvez a galera não chegue até o palhaço, porque realmente a coisa demora pra engrenar e os sustos demoram um pouquinho. Depois que entra, eu acho que aí sim, aí a série pega um novo ritmo e tu começa a curtir mais, assim, e até perceber melhor alguns elementos que vinham tanto dos filmes anteriores como de outros elementos da série. Não, eu tô com o Márcio nisso, é uma série que se arrasta um pouco, principalmente nos primeiros episódios, assim. Eu sempre brinco com ele que terror não é muito a minha praia, então eu assisti It com todas as luzes da casa ligadas. O novo ou o antigo? Hã? O novo ou o antigo? Eu acho que a série que tá falando. Não, a série. Não, os filmes eu vi no cinema, né? Então, não tem pra onde fugir. Exatamente, então dava pra dividir o medo com várias pessoas. Mas, assim, os primeiros episódios não tem muitos sustos, né? É aquela coisinha, olha, ele vai aparecer e daqui a pouco ele não aparece. E a história parece confusa porque a gente não tem um norte ali. É a apresentação das crianças, o convívio entre elas. Criancinhas chatas, por sinal, né? E aí tu demora a entender o porquê que ele aparece, que situações da série ou da história fazem com que ele apareça, né? Depois isso fica bem claro quando o palhaço toma forma e tal. Então, a partir do 5º episódio, daí a coisa começa a engrenar, daí o suspense misturado com terror e até um pouco de ação começa a te deixar mais envolvido na série. Eu concordo e discordo um pouco de vocês. Assim, eu acho que de fato ela demora a engrenar, porque eu acho que são muitos núcleos ali. Nessa reta final, meio que, olha, a história é essa e nós vamos por aqui. Por mais que tenham entradas diferentes de personagens, a história é essa. Fica meio claro que vai ser um Pennywise Begins, assim, né? Isso. Mas até lá, cada entrada de personagem parece que é uma história diferente, né? O núcleo militar. Aí, mesmo o núcleo militar, tem o cara ali que chegou com a família. Aí tem o Halloran, que é um personagem que depois... Recorrente nos livros, né? Ele Stephen King. Sai depois dali para gerenciar um hotel que talvez não tenha sido a melhor escolha dele, né? Porque vai ser o hotel do Iluminado. O Iluminado, que aliás está em cartaz, né? Voltou nos cinemas agora. Pensei em ver, mas são horários impeditivos dado o fechamento do jornal. É um núcleo ali meio que do Halloran, que não é no começo o mesmo núcleo ali do pai do Will, né? Que tem, depois aparece ali o núcleo indígena que tá ligado, mas tu não sabe direito como é que tá ligado. Tem as crianças, e mesmo assim as crianças tem histórias diferentes ali. Tem a menina que o pai foi preso. Então, assim, enquanto as peças estão sendo colocadas no tabuleiro, a coisa não anda muito, assim, demora para andar.
Mas eu discordo de vocês na parte dos sustos, ou do terror. Acho que no primeiro episódio ele já pisa fundo. Assim. Não, mas eu acho que sim, no final de cada episódio tem uma cena boa de terror, assim. Eu do cinema ali, né? Isso. O primeiro episódio, aliás, o que me chamou a atenção era justamente isso, que eu pensei assim, caramba, eles fizeram tudo isso, assim, de apresentar um grupo de crianças e aí eles meio que matam meia dúzia das crianças, matam metade do grupo ali. E eu pensei assim, cara, que interessante, porque eles vão subverter e a gente vai pensar que é de novo uma história do It, assim, protagonizada, sendo o fio condutor as crianças e, pô, como eles mataram metade do grupo, não vai ser. Só que aí no segundo episódio eles já montam o novo grupo. Acharam mais crianças. Isso aí. E aí, tipo, a coisa não anda. Então, assim, até a coisa se concentrar no Pennywise, eu concordo com vocês, acho que ficou muito mais um portfólio do tipo assim... vamos andando aqui um pouquinho e eu vou te mostrar como eu sei fazer cenas de terror bem feitas, assim. Só que elas pareciam meio que soltas, sabe assim, contos. Eu gosto muito daquela cena que é não lembro se é no supermercado ou no mercadinho, que a guria começa a ver o pai, né? Essa do cinema. São todas bem feitas. Essa do mercadinho e aquela da mãe da guria que vai puxando com a barriga, como se ela estivesse... tendo bebê. Sim, é boa. É muito boa. A única ruim é do cemitério, que eu acho meio... A do cemitério é ruim. Que em tese é a primeira que começa a aparecer o palhaço, que depois tu vê que não é isso. Eu gosto muito da outra, aquela quando os olhos da menina vão pra fora, assim, ela começa a cortar. Aquilo é uma das cenas mais angustiantes da série. Mas, de fato, acho que demora a engatar, assim. E não sei, cara. O Márcio falou ali, eu tendo a concordar, assim, não é o grupo de crianças mais carismático, né? É complicado falar de criança. Mas acho mesmo. Não sei, o mais carismático, a gente não tá no spoiler, não dá pra falar, né? É um menininho, o Rich, que ele me pareceu mais... Eu gosto da menina do tapa-olho também. Do tapa-olho, mas ela sei. Mas assim... A que é pra ser a principal é a mais chata. Sabe? E ali... E assim, eu entendo que ela tenha várias outras coisas a se discutir ali. Depois na parte dos spoilers a gente especifica onde, assim. Mas assim... Depois o Luiz fala mais sobre o livro ali, que o Luiz fez nos deu um tutorial antes aqui. Mas o livro não, a história não fica só nisso, assim, ela tem várias outras críticas ali, né? Ela tem toda uma parada de racismo, ela tem toda uma parada de militarização que tá bem atual dessa história do quanto o medo capitalizar o medo como isso, uma assim, arma como de destruição em massa. Isso, sim. Não é novo, a gente... Toda época de eleição a gente tem que dizer isso vai virar isso vai virar isso. Sabe, a aposta no medo para tentar unir as pessoas, assim. Que nada mais é do que tu tentar se manter. Mas, enfim, acho que daqui para frente é complicado falar sem spoilers, mas o Luiz só antes vai nos situar aqui a aula que o Luiz estava nos dando de itização, assim. Não, é que, por exemplo, assim, Fala da tartaruga. Não, pois é. É que, claro, a gente vai navegar um pouquinho sobre vários episódios, então, eventualmente, tem... É melhor para os spoilers? Tem algum então, spoiler. Vamos subir a trilha dos spoilers. Antes, só queria falar uma coisa. Gostei e eu não estava esperando, então, talvez por isso eu tenha sido pego de surpresa. E a primeira vez que eu olhei, eu pensei, será que é ela, cara? Aí depois eu vi, Madeleine Stowe, né? Madeleine Stowe faz uma personagem chave. Eu também achei que fazia tempo, mas depois eu me dei conta. É porque eu não via eu não via Revenge, né? Bom. Ela era um personagem bem importante, né? Revenge Mas já faz tempo também, né? Já faz tempo. Mas é que assim, fora isso, não lembrava de nada com ela há muito tempo. Acho que... relevante? Porque Revenge... anos 90... não sei pra quem goste, né? Ela fez um filme de... Ela não fez um filme em que ela... de faroeste, uma época? Mas faz muito tempo. Faz muito tempo, Eu acho que era... Eu vou dar uma pesquisada. 80, início dos anos 90, início dos anos 2000. Porque eu acho que era um filme com a...
Com a Drew Barrymore também, que eram várias... Não era só uma mulher. Deixa eu ver aqui, vamos ver se abre rápido aqui. Cadê? Madeleine Stowe. Eu lembro dela, assim, dos Dois Macacos. É os Dois Macacos? Filha do General. Vamos ver quando é que é o filme do Bang Bang. Ó, vamos ver aqui as coisas mais recentes, tá? Tem o It. Aí tem uma outra série que eu não conheço, que chama Trilha Sonora, que é de 2016. Eita, 2019. Em que ela participa de vários episódios. O Revenge foi de 2011 até 2015. Mas olha só, pois então, ó, depois disso ela fez basicamente essa série aí de 2019 e não tinha feito muita coisa. Fomos Heróis, que é aquele filme do Mel Gibson lá de trás, de 2002. Filha do General, 99. Dos Macacos é 95. O filme que o Márcio fala é Quatro Mulheres e um Destino. Isso aí. E é de 94. Era ela, Mary Stuart Madison, Drew Barrymore e Andie MacDowell, que hoje é mais conhecida como a mãe da menina lá do Substância. Enfim, agora sim, vamos para os spoilers. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. E aí a gente pode ir mais tranquilo. Bom, Luiz, vai lá. Não, gente, assim, nos filmes a gente acaba não tendo tanto uma noção do que é o It, do que é o Pennywise, né? A gente acaba associando as duas coisas, mas a gente tem que entender que o Pennywise, o Bob Gray, é um alter ego. Porque o It nada mais é do que uma entidade. Nunca no filme não tem Bob Gray, não tem nada. Não. É só ali, o palhaço. É o palhaço. É o palhaço e pronto. A gente Tu não entende sabe. que é uma entidade do mal, assim. O legal da série é que ela traz essa história, essa origem. Eu acho que no 2, se eu não me engano, uma das personagens vai interpelar a filha do palhaço. E daí ali fica claro que ele era um cara Uma do pessoa circo. Tem normal. uma imagem do Pennywise Sim, lá nos verdade. anos 1910 e tal. Mas, assim, não amplia Sim, não a história nesse aspecto, tanto que nem agora. Agora isso é aprofundado. A gente vê imagens do circo, a gente vê imagens Ele com a de filha. um homem que cuida da filha, que na realidade é um palhaço fracassado, porque ele está correndo atrás dos grandes públicos e ele está ali num circo itinerante, Sim. né, com menos públicos, que casualmente está ali em Derry. Que as crianças meio que vão pra cima dele. Exatamente. Ninguém respeita muito E ele. depois, mais tarde na série, a gente entende que o Bob Gray, o palhaço dançarino, Pennywise, ele foi uma das vítimas da coisa, da entidade cósmica que faz parte do universo de Stephen King e tudo isso. E, claro, o que eu estava falando antes para os companheiros de podcast é que dentro desse universo e tinha uma entidade que chegou a Derry há muito tempo, né? Mas que tem vamos dizer, um ramo familiar, tem pai, tem irmãos e tem um antagonista. E esse antagonista ele aparece no filme, até então a gente não sabia, pelo menos eu não sabia, né, que é o Maturin. Mas o Maturin ele não tem uma representação de uma pessoa, por exemplo, né? Então ele está personificado numa tartaruga, né? Que não é ninja. Que não é ninja, né? Então, por exemplo, há indícios do... Também não é aquela figura indígena com lobo na cabeça. Não. Na realidade, quando os índios, né, quando a comunidade indígena do Maine, de Derry, se depara com a coisa... Tem toda a história da adaga lá. Que exatamente, e entende como enfrentá-la, eles estabelecem quase que um limite. círculo, um limite para apreender a coisa, né? Uma gaiola que eles chamam, né? E a partir disso, quando eles colocam fragmentos do meteoro, vamos dizer assim, que a coisa veio, eles
usam esse material para estabelecer um círculo, uma gaiola, e tapam todos esses artefatos com cascas de uma tartaruga. Aquilo ali é meio que a criptonita dele? Se tu pensar que veio no material... A única coisa que eu É a não única entendo. coisa que contém, né? Na série eles explicam, né? Mas pra mim não faz muito sentido assim, porque eles aprisionaram o boneco, a coisa, Isso. numa época em que aquele território era tudo mato. Sim. E depois a cidade foi expandindo, foi avançando no território do It, que é uma coisa meio que nem a gente quando começa a aparecer um monte de bicho no meio da cidade, tu vai expandindo a cidade, né? E os bichos não tem pra onde ir e acabam entrando dentro da cidade. Então a história do It é mais ou menos essa. Só que a partir do momento que eles se deram conta que tinha a coisa ali, por que eles não criaram uma zona tampão ali, né? Uma Sim, zona exato. de exclusão Eles do It. sociedade ou eles os indígenas? Não, eles a cidade ali, né? Porque tu vê que tem um A macaco... cidade nunca tá se preocupando muito com a cidade, né? Pois é, mas é que assim, eu até entendo a galera que sai dali e esquece. Essa é a mitologia da série. Tu sai da cidade, tu esquece o que aconteceu dentro da cidade. Quem fica na cidade lembra e sabe o que aconteceu. Em sabendo o que aconteceu, por que tu não cria, né? Move a cidade um pouquinho mais pra cá e deixa o It sozinho ali, né? Sim. Claro, a gente não Preso teria, a gente ali, não né? teria série, seria mais a série do bicho tentando escapar. Mas não me parece muito lógico, assim. Enfim. Não, e aí a partir disso, aí o Maturin é apresentado pra gente, não de uma maneira mais profunda, mas com mais frequência, porque tem essa questão da casca de tartaruga, que tapa os artefatos espalhados pelos limites, pelas fronteiras de Derry. E aí depois, quando o Halloran, que é um personagem muito importante para a série e fundamental para os losers, né? Ele recobra a consciência e adquire até a capacidade de enganar a coisa a partir da ingestão de um chá, que é um chá de Maturin, né? E na realidade a coisa ela é uma entidade cósmica ligada ao caos. E Maturin é uma entidade cósmica que é ligada à ordem, à complacência. Tudo que o It não... Que, pela lógica, era tudo que os militares gostariam de ter. Exatamente. E tal, e eles querem comprar. Então esse é um pouquinho do universo que o Stephen King já tinha criado, mas que agora está sendo apresentado pra gente, né? Porque, assim, é pra ser uma série que vai contar... Muito mais, a gente imagina, eu pelo menos imaginava que era um Pennywise Begins, mas é mais que isso, é um It Begins, né? E o Pennywise é uma parte disso, ele vai ter que ir mais e mais e mais para trás. E já se tem uma ideia de como é que vai ser as próximas temporadas, como é que vão ser as próximas temporadas, e já se especula a ideia de que ele viaja no tempo. Mas Porque não é bem isso. É muito mais uma interpretação diferente de tempo, né? Ele é meio Dr. Manhattan, assim. Ele não identifica o tempo de forma linear. Para ele, o tempo é uma coisa contínua em que ele pode... Tudo é uma memória, O na Matthew verdade. McConaughey lá no Interstellar. É isso. Então, o tempo, para ele, não é linear. Então, para o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje... Porque isso Porque fica... a série, para nós, é um prequel. Para ele, é uma sequência. Exato. Sim, e ele deixa isso claro na parte final, lá quando ele fala pra menina lá... Pra Marge que, tipo, A Marge esse é o teu filho. A Marge é a Sarah Connors do It. Só que assim, em termos de estrutura, quando a série caminha cada vez mais para trás, eu imagino que por mais que ela tenha conexões com o que já veio e tá na frente, ela tende a ter um caráter muito mais de série de antologia do que de sequência propriamente, né? Eu acho que tu vai ter, me parece, assim como em relação aos filmes, essa é uma história nova em relação ao filme, mas tu tem fios condutores que no final ele acaba... Mas a história é outra história. É outra história. Tipo, não é um... Tipo, é uma história... Essa agora é conduzida por um grupo de crianças. Se tu joga 25, 27 anos para trás, não tem nenhuma das crianças. Não. Então, assim, todos aqueles personagens ali não vão estar. Vai estar a indígena lá, né? Que é a indígena chefe lá do Sim. coisa. O militar, aquele que acabou morrendo, mas que vai estar... Provavelmente vai estar mais novo. E o palhaço. E o palhaço. E talvez aí a filha do palhaço. Mais a nova. filha do palhaço também. mais nova. Bem que ela ela tá numa idade ali que ela pode mostra ser ali ela ainda, no né? hospital psiquiátrico ali quando ele surge. Eu acho que é mais ou menos a linha temporal do...
Porque chega a ter, né? Eles chegam a voltar no tempo ali nas duas, Eles em mo- 35 e 30 18, ela né? no hospital psiquiátrico ali, quando ele aparece lá e pega umas crianças lá dentro. E depois, em 1910, que é ela pequena com ele, né? Ela com 6, 7 anos, sei lá. Né? Que quando ela ia se apresentar com ele, que a coisa pega Agora, o... tem aí, quero ver com você do seguinte, tem uma parada que é... Principalmente em terror, assim, talvez. O que não é explicado e fica por tua conta, às vezes é mais assustador, porque tu imagina... A tua imaginação pode ser mais assustadora do que algo que tu viu ali e não tem mais pra onde ir, assim, é isso. Essa série não corre esse risco de, ao tentar explicar, tipo, acabar com qualquer... Dúvida. tipo, não vai mais ter espaço para imaginação. A menos que tu vá, sei lá, daqui a 2 anos vão fazer uma série no espaço de onde vem a criatura, sabe? A entidade. Eu acho que sempre tem esse risco, assim. Acho que as pessoas querem saber, tá? Acho que as pessoas gostam de histórias de origem. Mas acho que tem esse risco, assim, de daqui a pouco a história perde um É pouco que a tu graça. tem que sugar toda a propriedade intelectual que tu tem, né? Seja ela... Ainda mais com os novos donos. Seja ela o It, seja o Predador, o Alien, né, a Marvel, a DC, né? Então tu acaba expandindo o universo o máximo que tu pode para tu sugar o que tu consegue desses personagens, que são os personagens que as pessoas se identificam e conhecem e bem ou mal são atraídas por, né? Tu criar uma nova produção, como o Ryan Coogler fez nos Pecadores ali, tipo, é sempre um troço difícil, não é sempre que funciona, né? Em algumas vezes funciona, outras flopa e... Agora que tu falou A Pecadores... própria Megan flopou, então A cena, é difícil tu criar uma nova. a cena que tem incêndio ali no bar, onde os soldados negros estão lá reunidos e tudo mais. Não a cena em si, mas Local? não, a coisa em si, a mensagem, sei lá, a violência em si. Ela me lembrou muito o começo do Watchmen. Essa série. Quando tem um massacre na cidade e tal. De Tulsa? Pode ser, mas lembra também o final do Pecadores, né? Porque o Pecadores, o final Sim, era sim, pra ter sido tipo, isso. fechado no... Que é os caras chegando, os brancos chegando no bar lá e matando os negros que estão lá dentro. Aí é meio que o que aconteceu ali, né? Isso é que eu digo, assim, que ele traz uma discussão, só que ela nunca é Não, a ela discussão sempre principal não, ela ali, sempre né? fica na superfície. E aí tu fica assim, cara, se tu traz uma discussão tão importante como essa, no Watchmen é diferente. O Watchmen é sobre isso. Ela tá em cima. É que eu acho que o Stephen King é muito mais, assim, tu mostrar essas cidades de interior dos Estados Unidos, né, de subúrbio, assim, que são, em tese, cidades mais conservadoras, com pessoas normais, que não tem os perigos da cidade grande, mas é tu mostrar que, é um pouco o David Lynch fazia também, que por trás, ou por baixo daquilo ali tem um substrato perigoso ali, né, e tem histórias que talvez não aflorem a olhos vistos, mas que elas estão ali... Assustam mais. Ninguém elas fala estão com o ali. microfone ligado, né? Elas assustam tanto quanto o monstro. Só que ali na série, eu acho que pelo monstro ser o que é, tu não tem muito como contrapor no mesmo nível duas maldades assim semelhantes. Então tu vai ter que focar em uma delas para tu dar desenvolvimento para a série. Talvez ao longo das próximas temporadas tu consiga ampliar um pouco mais aquele universo ali e os problemas sejam raciais, sociais, econômicos ali da cidade. Mas como tu tem um monstro cósmico, né, que tu tem que enfrentar, em algum momento isso acaba virando o assunto da série, que não é um pouco ótimo. O ótimo não tinha um grande, né, antagonista, assim. Eu acho que tudo esses episódios de violência que aparecem na série ali servem para justificar a presença da coisa ali. Tá ali para isso. E aparece quando tem um momento de desunião, um momento de violência, tanto que em determinado momento os losers se colocam uns contra os outros e dizem, não, é isso que ela quer, a coisa é isso que ela quer. E a personagem Então, da Madeleine Stone diz, né, porque é ela que entrega, né, onde é que tá o cara. Sim. E ela dá a entender que, tipo assim, ela sabia que o ódio ia crescer ali, que ia aparecer, que ia resultar no que resultou e que ele ia aparecer. E de fato ela acertou. Até porque, pra ela, o interesse da personagem dela é rever o pai.
Tanto que quando volta no tempo ali, em que ela tá no hospital psiquiátrico, ela tá trabalhando e tal, tudo, ela se depara com uma menina para quem o Pennywise estava aparecendo. E ali ela viu a oportunidade, nossa, eu preciso reencontrar o meu pai. Sim. Então, de qualquer forma, a partir dali ela percebe que, puxa, eu tenho um meio de reencontrá-lo. Né? Só que depois... Cuidado com o que você deseja. Exatamente. Só que depois, quando a coisa se revela apenas os seus interesses, de eu tô aqui para me alimentar e agora eu vou hibernar, ela percebe que não, peraí, então cadê meu pai? Né? E aí ela passa a questionar, ela se volta contra, mas, né, de alguma forma, até não ficou bem onde é que foi parar a filha dele, né? Porque depois do episódio do incêndio, em que ela está envolvida ali, né? Ela só é colocada numa maca e retirada de cena. Mas ela tá no final depois de novo, não tá? A personagem Sim, da ela Madeleine aparece, Stowe. né? É ela que vai encontrar a menininha. É ela que encontra a menina. Na porque ela cena, tá nos filmes na também. cena pós-crédito, né? Isso, é. Quando ele encontra a... Que é o link com os filmes, mais direto, né? Que aparece a menininha... Não vou lembrar o nome dela. É a que vai virar a Jessica Chastain no futuro. Isso, né? que vira Jackson. Isso. Que também era... Não se sabia, mas não surpreende ninguém, né? Porque tu imagina que era uma série que ia ter pós-crédito justamente para ligar com os filmes, né? Acho que a grande surpresa ali, além dela, o fato da guriazinha ser mãe de um dos guris, né? Mas era meio que, né? Podia imaginar Mas que... um dos meninos também é filho do William, né? Que eu tava lendo. O William, ali o militar. Filho do militar? O filho do militar, ele vai ser pai de um dos meninos do It. É o Hell. Eu não sei achei se todos que a ali cena são pós-crédito também, né? fosse levar para em tese pro futuro. Achei que fosse Pra trás. para trás. Né? Pra jogar pra próxima temporada. Porque, né? A ligação que tem com o filme, ok, mas... Eu achei que ia ser um pouco maior, mas eu me esqueci que a HBO tá fazendo essas jogadas de acaba... Tu olha ali a duração, se é 1h10. Sim, vai ter. Mas aí não é, né? Porque tem uns 10 minutos de making. Tem alguns making-offs que são legais, mas esses do It eu vi uns 2 e não acrescentava muita coisa. Né? Desses aí eu confesso que eu não vi nenhum. A pegada de humor também ficou um pouco de fora, vocês não acharam? Porque nos filmes tinha mais humor. Mesmo naqueles momentos de sangue. Tinha o Bill Hader no segundo, né? Que fazia o papel do brincalhão ali. Eu acho que mais é o palhaço, né? O palhaço usa uma coisa meio... Mas é um humor... Não, humor te forte, deixa nervoso, violento, né? humor violento, sim, não é vilão, sim. tipo, humor meio Terrifier, assim, sabe? Terrifier é ruim, só. Terrifier é muito ruim, cara. Vocês têm mais alguma coisa ou a gente já pode dar notinhas e ir pras dicas? Eu acho que... Eu acho que é isso, né? Já temos em todos os pontos. Eu acho que é isso. Eu acho que o principal foi. E tu falou que o próximo deve sair já na Netflix. Eu não sei se vai sair. Acho que vai demorar, porque até aprovar tudo, acho que ainda vai ser HBO Max. Ou Max ou HBO, não sei. Que o nome desse troço? Meu lado de jogador de videogame, há esses tempos teve um processo bem parecido, que foi quando a Microsoft comprou a Activision, que é a dona do Call of Duty e tal. Que também, nossa, é monopólio, não é monopólio, vai se julgar, não vai se julgar, enfim. Isso demorou mais de ano até a venda ser autorizada. Então, eles ainda estão naquelas de negar a Paramount, né? Sim, hoje a Paramount fez uma proposta, eles têm que negar oficialmente. Eles negaram hoje. O conselho, na verdade, o conselho de administração da Warner sugeriu aos acionistas negar a proposta da Paramount e ficar com a da que era Netflix. mais alta, que é maior, mas eles não têm garantias. E muita gente começou a pular fora, inclusive a empresa do filho do Trump pulou fora da parada. Assim. Então, acho que tende a seguir com a Netflix, mas ainda vai ter que passar por toda a agência regulatória, então vai longe essa história. Pra mim não apareceu, agora saindo completamente do It, aproveitando que a gente tá falando em HBO. Ontem até a Vitória, nossa colega aqui, mandou uma mensagem perguntando: pra ti apareceu alguma coisa de atualizar a conta da HBO? Pra mim não. A HBO também vai entrar naquela parada de... Pra mim é novidade, posso estar falando uma imensa bobagem aqui. A HBO também vai entrar naquela parada de anúncio.
Vai, possível. Não sei, eu não tinha visto. Tipo assim, ela mas tem é um bem plano sem anúncio. provável. Plano, Todos estão entrando nessa. O que é, Tem anúncios até mais longos do que outros. Né? que é uma Anúncios imensa de sacanagem, porque 2 tu já minutos, paga... Tu já paga. Mas é como TV a cabo, né? Tu pagava TV a cabo e tu tinha propaganda. É a mesma lógica, assim. A diferença é que antes tu pagava uma TV a cabo, né? E daí tu tinha todos os canais. Hoje tu tem que pagar vários canais para ter alguma coisa. Mas eu acho que até esse movimento da Netflix é meio que um movimento de consolidação no mercado que vai acabar acontecendo. Tu vai ter 2, 3 ali e daí tu E vai a fazer um Netflix pacotão. fez outra medida, que tem vários lugares, vários relatos de gente que... Aquele negocinho para tu jogar do celular para TV, já não tem mais esse recurso. Que é para, tipo assim, é para tu ver na tua casa mesmo. Aquela história do... Houve uma vez em que a Netflix divulgava tweets onde dizia que compartilhar é amar. Acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o amor. Bastante tempo. Notinhas para It, bem-vindos a Derry. Eu primeiro? 3. Eu dei 3 também. 3 como a nota mais a máxima. A máxima é 5. Mínima é 0. Eu vou de 3 também. 3 tá bom. Eu acho assim, ela é bem... Graficamente é muito interessante. Ela talvez seja uma das séries, não digo mais caras, né? Porque Game of Thrones tá aí, né? Mas ela é uma série cara, né? A única coisa tosca que eu achei Pós-produção foram as ali fantasminhas do cemitério ali, que parecia uma coisa meio fantasma Sim, se diverte, Gasparzinho, Gasparzinho. Mas fora aquilo, eu acho que outros? todos os outros são... O último episódio os últimos ali... episódios Aquela parte que eles se transformam num morcegão, tipo Batman, assim, é bem impressionante. Assim. Pós-produção ali deve ser demorada, porque é muito CGI. É. Bom, vamos lá então. Vamos para as dicas da semana. Dicas da semana. Teve 2 semanas aí para pensar em dicas, Marcos. Tem Deve muita ter várias, dica, né? tem várias dicas pra dar, mas não sei qual que eu dou primeiro. Uma que a gente já comentou, que a gente estamos falando de terror, então vou ficar nessa seara aí, que é um filme que tá na Netflix, a gente falou, acho que até no episódio passado, quando a gente tava falando de alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é o Fale Com Ela, que é o filme de terror. Faça ela voltar. Faça Ela Voltar. Fale Com Ela é o do Almodóvar. Faça Ela Voltar, exatamente, desculpa. Rebobina. Então, a dica é Faça Ela E Voltar. eu acho que ele tá na HBO. É na HBO? Não, tu falou Netflix. Não, tá. Não, é HBO. Tá, entendi. HBO. Não, ele tá na HBO. E esse sim, pra mim, é o filme de terror mais apavorante do ano. Assim. É um filme que realmente eu fiquei angustiado e preocupado. E se eu tivesse 10 anos, 11 anos, eu certamente não dormiria de noite. Assim, ficaria acordado. E certamente não esqueceria daquela cena. Porque é um filme... A história, para quem quer saber, são 2 crianças em que o pai é encontrado morto, elas vão morar com uma senhora que em tese vai ser a tutora delas, assim. E daí ali tu descobre que a senhora... menina é cega. A menina é cega e a senhora essa perdeu uma filha, né? Também afogada numa piscina. E daí algumas coisas estranhas começam a acontecer, até a relação dela com a menina é muito mais forte do que com o menino, que é um pouco mais velho. E daí depois tu começa a entender por quê. Tem um ritual por trás, de ressuscitação, que tu usa um corpo... Enfim, não vou entrar na linha do spoiler, mas tem tudo que a gente gosta de filme de terror. Cenas impactantes, trauma, luto e dor, né? Aquelas coisas Esse de... filme ele não tem nenhum espaço para esperança. Não, e nem humor. Aqueles negócios de fine footage, né? Que aquelas imagens de videocassete com imagens meio granuladas. Só para situar, é o mesmo pessoal do Fale Comigo. Isso, por isso que eu confundi. Faça Ela Voltar com Fale Comigo, eu botei Fale Com Ela, juntei e fiz um... Que é o filme da mãozinha que tá na cara que vai ter uma sequência. Vai ter uma sequência também. Então, mas esse eu acho melhor que o filme da mãozinha, eu acho mais assustador. O filme da mãozinha até tem alguma coisa de humor e tal. Esse não tem, é um filme dark, down. Muito boa a atuação dela, né? Filme que fala muito mais de luto e como lidar com a perda do que qualquer outra coisa, assim. E realmente, como o Carlos falou, as coisas acontecem de uma forma até meio seca, assim. Eles matam as pessoas. Tem uma cena, não vamos falar aqui para não dar spoiler, mas tem uma cena que não dá tempo de tu se virar e não ver, assim.
Porque, tipo, é uma cena trivial e aí o cara olha pro lado e quando ele olha de novo, tem um negócio que... Puta merda. E a personagem da mulher que começa a cuidar das crianças é uma daquelas tiazinhas maldosas, né? Tipo, só que ela é muito mais assustadora pra mim que a tia Gladys do A Hora do Mal ali. Porque a tia Gladys é meio que é meio it, assim, uma entidade do mal ali. Mesma cor de cabelo, né, inclusive. Essa não, essa tu entende por que ela tá fazendo aquilo e por mais que tu entenda a maldade, tu não consegue culpar ela também porque tem um sentido por tudo que ela tá tentando fazer, por mais deturpado. Por mais deturpado que seja, ela faz aquilo ali por causa do que ela sofreu, mas terrível. Tem uma cena especial que, como diz uma amiga minha, tu quer amontoar ela na porrada. Ela faz um negócio que tu quer amontoar ela na porrada. Essa pra mim é a vilã de 2025. É a tiazinha do Faça Ela Voltar. Grande potencial. Então essa é a minha dica, Faça Ela Voltar no HBO Max, Netflix, enfim, HBO. Luiz. A minha dica até pode estar chegando um pouco atrasada, mas eu ainda não terminei a série, até tenho conversado com o Márcio sobre ela. Mas como eu sou fã da Claire Danes desde Homeland, então eu recomendo Monstro em Mim. É a história de uma escritora que está revendo as coisas da vida e se depara com uma possibilidade de uma grande história envolvendo um empresário que é suspeito de matar a própria esposa. Então é uma série de suspense, / policial e tal, e que eu achei muito boa. Ainda não a terminei, mas os primeiros episódios já justificam estar na Netflix para quem quiser ver. E sobre Faça Ela Voltar, eu não sei se eu vou conseguir ver, né? Por razões óbvias. Luz acesa. Não sei se eu tenho luz suficiente para vê-la. Bom, a minha dica eu vou jogar um pouco contra a gente. Porque é um filme que pode acabar... Só quero pegar o nome do diretor direitinho aqui. É o filme que a gente talvez mais adiante ali tenha que secar um pouco, que é Foi Apenas um Acidente. É o filme que concorre aí diretamente com o Agente Secreto. Quer dizer, ainda não concorre, mas tudo leva a crer que é um dos filmes que vai concorrer, né? Ele, o Sirra e o Valor Sentimental, né? Deve ser... E aquele Sirra também na Espanha. Mas a briga deve ser mais entre o Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente e tem um sul-coreano também que se fala, mas ao que tudo indica são esses três. Até porque foram os três que acabaram entrando em drama no Globo de Ouro, né? O outro é o Valor Sentimental é norueguês ou dinamarquês? Acho que dinamarquês. Dinamarquês? Dinamarquês. Que estreia... Por agora, no final do ano, acho, né? Junto Bright com... White vai vir em Porto Alegre, será? Bright White estará em Porto Alegre Estará em Porto Alegre para ver o Valor Sentimental? Se pagarem o Bright White. Mas não estreia... Não, essa semana estreia o Avatar, né? Que eu quero ver o Avatar, mas aí eu olhei assim, eu vou ter que dar um jeito. Em 48 horas. Ele tem 3 horas e 15. É isso também. aí. James Cameron. Ela vai de muda pro cinema. James Cameron. Muda e fralda. Não sossega. Mas enfim. Pelo menos é um monte d'água, né? Que te deixa mais apertado, né? Mas agora é fogo. Foi apenas um acidente, não tem 3 horas e 15, acho que não tem nem 2 horas, é quase isso, assim. É um filme iraniano que vai concorrer pela França, por motivos óbvios, né? Esse filme não pode ser lançado pelo Irã, o cara está condenado à prisão lá. O filme ele foi feito de uma forma meio secreta. Eu não sei se vocês... O Márcio, eu sei que viu, acho que viu, né? O Luiz, não sei se a gente chegou a comentar o Semente do Fruto Sagrado, que tu saca que o filme é meio feito secreto, assim, porque os planos são fechadinhos e na rua, ou o plano é em interior... E quando é na rua, é bem discreto. Esse é mais ainda. E eles têm uma sacada mais interessante, que é algo que eles utilizam no próprio filme, que eles têm um casal de noivo e noiva. E quando eles estão filmando na rua, eles estão ali. Então, qualquer coisa... Não, a gente está fazendo uma filmagem para um casamento. Então, isso eles usam no filme e provavelmente eles devem ter usado na vida real mesmo. A história é o seguinte, é um cara lá que ele supõe
que ele reconheceu um ex-torturador dele. Então ele fala com outras pessoas que também podem ajudar ele a identificar esse cara. E ele é um drama, mas ele tem vários momentos ali que são cômicos. Eu acho que na sessão que eu vi as pessoas estavam rindo meio que demais, assim. Acho que algumas coisas não era para rir, a galera estava achando graça, mas enfim. O filme tem um pouco essa tensão, assim, de gerar essa dúvida, assim, de... Tipo, eles vão matar aquele cara, o que eles vão fazer com aquele cara? Porque, afinal de contas, é um torturador que fez as maiores barbáries possíveis. E aí fica nessa dúvida. Eu acho até que... Eu acho o Agente Secreto bem melhor. Mas acho que ele cresce muito na reta final. Assim, até a metade eu achei ele... Não estou entendendo muito bem o tom desse filme. Mas ele tem... Assim, a última... Não vou dizer, obviamente, qual é. Mas a última cena... Ela ganha por si só uma estrelinha pro filme sozinha. E ela entra ali num pódio de melhores cenas do ano. Em que, para mim, hoje são... Para mim, a melhor cena ainda é a perseguição de uma batalha após a outra. E depois a cena da dança lá, da dança do passado, presente e futuro no Pecadores. Mas essa também é uma cena que te faz pensar, né? Tipo, tu vê todo o filme e aí chega a última cena e tu pensa assim, caralho, velho. E aí acaba o filme. Então, assim, acho que o Agente Secreto é melhor. Ele tem uma temática parecida, assim. Talvez ele se pareça um pouco mais com Ainda Estou Aqui, de alguma forma. Mas, assim... Sei que muito dos brasileiros vão dizer, não, esse filme não merece, esse filme é ruim, nós temos que ganhar. O filme é bom, cara. O filme é bom, o filme é bem bom. E falta ver ainda o valor sentimental. Que se for mais ou menos a mesma coisa que era o mesmo diretor do Pior Pessoa do Mundo, né? Também promete. Era isso. Não vou prometer que a gente vai voltar na semana. Se bem que semana que vem em tese a gente volta, né? Então, é possível. Tem pelo menos uma carta na manga, né? Papai o não. Hamlet que a gente viu, como estreia só dia 15 de janeiro, esse a gente tá vendo ainda quando é que vai... Mais do que gravar, quando vai lançar, né? Gravar, talvez a gente tenha que gravar logo pra não esquecer muito. Não esquecer toda aquela dor e sofrimento, né? Tanto aquele monte de coisa que acontece. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui, então até qualquer hora.